Deus nosso Pai de amor e bondade, nós estamos aqui para agradecer por mais essa semana, pela nossa vida, por tudo que nos deste, pelo amor que tem por nós, né? Que possamos, com essas reuniões, nos afinizarmos mais com a parte espiritual, né? Aceitando as nossas provas e expiações, pedindo força e coragem a vós, a Jesus, a Maria Santíssima e todos os amigos que estão sempre nos auxiliando, nosso mentor, nosso anjo de guarda. Nós queremos agradecer e também por mais essa semana, né? Estarmos com saúde, estarmos aqui reunidos em Teu nome e que assim possamos dar iniciado o nosso estudo e seja uma manhã proveitosa, né? Que a gente coloque em nosso coração os Teus ensinamentos, né? Para que um dia sairmos melhor daqui. E só podemos te agradecer por essa oportunidade de nossa vida, pela oportunidade de estarmos aqui com saúde e pedindo a Deus, pedindo a vós que auxilie. Eu sei que vós está sempre presente em todos os corações, em todas as mentes, que possamos sempre procurar fazer o melhor caminho, o caminho que vós deixaste para nós, nos ensinando que veio nosso Mestre Jesus, né, deu a vida para nos ensinar e mais seja feita a vossa vontade e não a nossa. Graças a Deus. Nosso tema de hoje, liberdade em Jesus. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos dobreis novamente a um jugo de escravidão. É escrito por Paulo em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. E Emmanuel descreve aqui abaixo aquelas coisas que a gente deveria estar atentos e que se desliga no dia a dia de nossa caminhada. Então, disse o apóstolo Paulo, com indiscutível acerto, que para a liberdade Cristo nos libertou. E não são poucos aqueles que, na opinião terrestre, definem o Senhor como sendo um revolucionário comum. Não raro, pintam-no à feição de petroleiro vulgar, ferindo instituições e derrubando princípios. Quando Emmanuel fala em petroleiro vulgar, esse petroleiro aqui é bom a gente lembrar que não é aquele cara que trabalha na Petrobras, não, tá? Petroleiro aqui no lugar de revolucionário, aquela pessoa que vai botar fogo na situação toda, né? Que vai ativar tudo. Então, com relação a revolucionário. E continua Emmanuel. Entretanto, ninguém no mundo foi mais fiel cultor do respeito e da ordem. Através de todas as circunstâncias, vemos-lo interessado, acima de tudo, na lealdade a Deus e no serviço aos homens. Não exige berço dourado para ingressar no mundo. Aceita de bom grado a infância humilde e laboriosa. Abraça os companheiros de ministério, quais se mostram sem deles reclamar certidão de heroísmo e de santidade. Nunca se volta contra a autoridade estabelecida. Trabalha na extinção da crueldade e da hipocrisia, do simonismo e da delinquência, mas em momento algum persegue ou golpeia os homens que lhes sofrem o aviltante domínio. Vai ao encontro dos enfermos e dos aflitos para ofertar-lhes o coração. Serve indistintamente, sofre a incompreensão alheia, procurando compreender para ajudar com mais segurança. Não espera a recompensa,
nem mesmo aquela que surge em forma de simpatia e entendimento nos círculos afetivos. Padece a ingratidão de beneficiados e seguidores, sem qualquer ideia de revide. Recebe a condenação indébita e submete-se aos tormentos da cruz sem recorrer à justiça. E ninguém se fez mais livre que ele, livre para continuar servindo e amando através dos séculos renascentes. Ensinou-nos, assim, não a liberdade que explode de nossas paixões indomesticadas, mas a que verte sublime do cativeiro consciente às nossas obrigações diante do Pai excelso. Nas sombras do eu, a liberdade do faço o que quero, frequentemente cria desordem e favorece a loucura. Na luz do Cristo, a liberdade do devo servir gera o progresso e a sublimação. Assimilemos do Mestre o senso da disciplina. Se quisermos ser livres, aprendamos a obedecer. Apenas através do dever retamente cumprido permaneceremos firmes, sem nos dobrarmos diante da escravidão, a que muitas vezes somos constrangidos pela inconsequência de nossos próprios desejos. Então, liberdade segundo Jesus. Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. É importante a gente meditar de vez em quando, né, na liberdade que Jesus nos trouxe, libertando-nos de quê? Qual é essa liberdade que Jesus veio trazer para a gente? Ele nos libertar das algemas da ignorância, do não conhecimento, né, da incompreensão, da falta de amor. Mas o que acontece no dia a dia nosso? Por conta do falso entendimento que a gente ainda tem do verdadeiro significado dessa liberdade, muitos de nós colocamos o Cristo diante como sendo aquele rebelde diante das leis vigentes da sua época. Porque naquela época, a época de Jesus, o que acontecia? As pessoas tinham Jesus como aquele revolucionário. Os líderes da época, os grandes governantes, achavam que Jesus estava vindo ali para destronar todos eles, para tomar o lugar deles, e eles jamais iriam permitir aquilo. Então, naquela época, Jesus foi morto justamente por ser considerado um revolucionário, aquele que veio para derrubar a hegemonia romana, derrubar o poder dos sacerdotes, que naquela época dominavam tanto o povo em si como a própria Israel, né? E existia ainda por cima a profecia de que viria o Filho de Deus para restaurar tudo e que Israel iria dominar todo o mundo, né? Que seria uma única nação. E por aquilo que pareça, ainda hoje a gente vê essa mente esse pensamento na mente das pessoas, né? Algumas acreditam que Jesus um dia vai voltar todo em seu completo esplendor, montado no seu cavalo branco, para julgar os vivos e os mortos, para estabelecer o reino de Deus na terra e daí por diante, né? E o que acontece? E ainda por cima, espero que esse reino seja separado o joio do trigo, separar os bons dos maus, né? Onde os bons serão aqueles que vão herdar o paraíso, vão herdar os céus, e os maus são aqueles que vão direto para o inferno. A gente ouve de vez em quando isso nas palestras que a gente vê na internet, no dia a dia mesmo, né? As nossas religiões atuais ainda mantêm esse pensamento de que o Cristo revolucionário, o Cristo guerreiro, ainda vai voltar para separar isso tudo, colocando cada um no seu lugar, né? E é exatamente o contrário, né? Jesus veio efetivamente dar continuidade à lei, aquelas leis que já existiam na época, a lei de Moisés,
e que trouxe o abrandamento no lugar do endurecimento dos homens daquele tempo. Por quê? As leis de Moisés eram bem rígidas, né? Era olho por olho, dente por dente, daí por diante. E Jesus veio o quê? Abrandar essa situação, veio trazer a compreensão para aquelas pessoas da época que ainda eram, de certa forma, tão martirizadas e não tinham ainda capacidade para compreender. E essa liberdade que Jesus veio trazer foi exatamente o conhecimento de tudo isso. Mas isso não foi entendido e foi o causou toda aquela situação que ocorreram, né? Então, na Epístola aos Gálatas, Paulo fala em liberdade, e que a liberdade que Jesus trouxe é o quê? É a do entendimento das diretrizes estabelecidas por Deus para a evolução do homem. Então, o grande objetivo é a gente evoluir diante desses ensinamentos. Então, Jesus foi muito claro quando diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? A gente já falou das algemas que ainda prendem o homem à materialidade. Eu, particularmente, não sou mais materialista, né? Se eu for ali na minha casinha da bagunça, vai estar lá um monte de caixa velha, livro velho, peça velha, que eu nunca mais vou usar, mas está guardado. Está lá bem. Por quê? É o apego que a gente ainda tem. A gente brinca assim, mas se a gente for observar como nós somos materialistas, eu tenho aqui um carro velho, mais de quase 50 anos, eu não jogo fora, sou apegado a ele, pensando que um dia eu vou restaurar, vou refazer tudo. O que é isso? É exatamente esse materialismo. Mas esse materialismo não é só nas coisas materiais em si, é em tudo na nossa vida. A gente se apega aos maus costumes, a gente se apega aos maus pensamentos, a gente se apega a tudo que não vai levar a gente ao progresso. E é assim que nós costumamos ir fazendo na nossa vida. Assim, quanto mais o homem mergulha na insensatez, no desequilíbrio, na insanidade, mais se angustia, mais sente medo, mais se isola, né? Embora a gente esteja cercado de tanta gente, acaba se destruindo. Então, esse apego vai levar a tudo isso, à insensatez, ao desequilíbrio, o medo de perder as coisas, o medo de tudo na vida e acaba desestabilizando a nossa vida, nosso caminhar, né? E a gente acaba indo para destruição mesmo, né? Então, o conhecimento da verdade, a convite de Jesus, envolve exatamente o que? A aquisição da liberdade que temos de fazer ou não fazer as coisas, de dizer ou não dizer, continuar lutando ou permanecer na inércia, maldizer ou abençoar, compreender ou ser intolerante. Então, são todas essas coisas que é esse tipo de liberdade que Jesus veio trazer para a gente. E a gente está livre dessas coisas já, a gente já se libertou de tudo isso, a gente já caminhou um pouco mais para se livrar desse tipo de escravidão que a gente permanece preso a ele. O que acontece? Nós somos responsáveis por cada uma dessas atitudes nossas, cada pensamento, cada palavra, cada ato, e a gente não se dá conta que, diante de grandes poderes, grandes responsabilidades. Quanto mais eu sei, quanto mais eu conheço, mais aumenta a minha responsabilidade diante de mim, diante de Deus, diante de Jesus e de todos, né? Então, apesar de ainda não termos uma noção muito clara dessas conquistas, talvez por isso mesmo, quase sempre a gente acaba caindo nessas armadilhas de pensar que liberdade significa fazer o que a gente quer. Como a gente ainda confunde isso, acha que liberdade é tudo que dá na telha a gente fazer. E não é isso, né? É necessário seguir determinadas regras, determinados preceitos para poder se ter equilíbrio. Então, desrespeitar os direitos alheios, referindo-se tão somente às situações comezinhas, mas o dia a dia, dentro do nosso lar,
no nosso trabalho, nas filas, no trânsito. A gente vê tanto isso, o desrespeito de uns pelos outros. Até os velhinhos que deveriam estar mais calmos ficam tentando cortar a fila na frente da gente, tentando dar calote na fila. O trânsito, as pessoas revoltadas, não estou falando da Dona Gilda, não, tá? Dona Gilda, as pessoas no trânsito, qualquer coisinha arranja uma briga por coisa tua, às vezes até se matam, né? É o que? É falta de liberdade que a gente deveria ter e respeito e responsabilidade. Então, o que que acontece? Essa liberdade fantasiosa, transitória, e está sempre amarrando a gente nas escolhas descabidas e insanas da nossa vida. A gente não se atenta a isso e acaba entrando por todas essas situações. Então, esse conceito deturpado de, de sentimento egóico tem o foco centralizado o quê? Nos caprichos incontroláveis que a gente ainda mantém, que a gente ainda está com eles dentro de nós. Bem diferente da ideia de liberdade de quem, cumprindo os deveres, encontra paz e alegria. Onde é que está tudo isso? Quando a gente procura cumprir as leis de Deus, procura viver conforme os ensinamentos de Jesus. Somente aí a gente vai conseguir encontrar a paz interior que precisa dentro de nós, vai conseguir encontrar a alegria que a gente, todo mundo fala que aqui não é lugar de alegria, mas quando a gente está fazendo o bem, a gente está alegre. Quando a gente está ajudando alguém, a gente está alegre. Então a alegria ela existe, não numa forma plena de toda hora estar alegre, porque a nossa vida é repleta de altos e baixos. Um momento a gente está triste, um momento está contente, outro momento não, e assim por diante. Mas quando nós estamos concentrados no bem, procurando cumprir os ensinamentos de Jesus, procurando seguir o exemplo dele, a nossa vida diferencia. Ela tem um outro sentido, ela tem um outro brilho, né? Então, buscar liberdade em Jesus é o que? É vivenciar os seus ensinamentos, vivenciar aquilo tudo que ele nos deixou em 3 anos de pregação, de mostrando exemplos, a gente não absorveu quase nada de tudo aquilo que ele deixou. Então não é apenas ter Jesus do nosso lado. A gente diz que está caminhando com Jesus, né? Mas, mas não é só isso. É caminhar com Jesus dentro do nosso coração. Aquela historinha de pegadas na areia que a gente já ouviu várias vezes, né? Quando, quando o rapaz está caminhando na areia, tá as duas pegadas, e de repente uma delas some. Exatamente aquele momento que Jesus fala, não, ele achou que as pegadas que estavam na areia era só dele, mas era o contrário. Era o momento que Jesus estava carregando ele no colo. E a gente acha que só acha que só porque está começando a viver o evangelho, está se esforçando, está andando com Jesus. Mas o Jesus ele não é só estar do nosso lado, ele tem que estar dentro do nosso coração em quê? Nos nossos atos, nas nossas atitudes do dia a dia. Então, é compreender o que significam as palavras que ele diz que estaria conosco até o final dos séculos. Até que o quê? Até que a gente aprendesse realmente tudo isso, colocando na prática, na vivência nossa. Então, Jesus ele vai estar com a gente, mas a gente precisa também estar com ele dentro de nós, né? Paciência e amor de um mestre que deseja que seus aprendizes evoluam e que caminhem sozinhos, dando continuidade à tarefa que o trouxe ao planeta. Então, é isso que ele quer da gente: paciência, amor, tudo isso que ele veio nos mostrar e que faz com que a gente evolua, faz com que a gente cresça. E é para isso que a gente está aqui, dar continuidade a tudo aquilo que ele veio nos ensinar, né? Ainda somos milhões de seres que vivem sem perceber efetivamente o que acontece ao redor de si. A gente não se dá conta, não olha, não observa, não vê como é que está o mundo em si, porque nós estamos pegados a nós mesmos. A nossa preocupação é com o nosso eu interior, com o nosso bem-estar. Nós não pensamos no próximo, pensamos no que a gente vai comer amanhã, mas não pensamos naquele que está na rua passando fome, que não tem como
comer um sanduíche, um prato de comida ou onde dormir. A nossa preocupação realmente ainda permanece dentro de cada um de nós. Quantas vezes nós paramos fazer uma oração por essas pessoas? Quantas vezes nós paramos na rua para dar um sanduíche, um alimento, uma água, aquelas pessoas que estão no chão? A gente passa por eles e simplesmente olha. Quando muito não sei se alguém faz uma prece, pede a Deus que ajude aquele irmão que está ali no chão. Eu acho que até isso a gente se desliga, porque nossa vida no dia a dia, nosso coração ainda está muito afastado dessa realidade, de compreender o tipo de liberdade que Jesus veio trazer para cada um de nós. A gente continua preso às algemas da indiferença, da intolerância, nos mais diferentes setores da vida em si. Nós continuamos sem prestar atenção a isso, né? Sem nada realizar de verdadeiramente útil para nós, para as pessoas que vivem à nossa volta, na nossa comunidade. O que é necessário, na verdade? Necessário que alguém ou algo nos desperte para a necessidade dessa busca real que está dentro de cada um. O que aconteceu agora na pandemia? É exatamente uma chamada de atenção para a gente despertar, para a gente acordar para essa coisa da liberdade em si, liberdade de poder ajudar, de pensar, de socorrer, de compreender a vida. E a gente continua, parece que não aprendeu nada com isso, né? Mas, apesar de toda essa dificuldade, se a gente já tem algum conhecimento, a gente já pode auxiliar aqueles irmãos que ainda estão um pouquinho mais atrasados, né? Seja alertando, seja erguendo-os, porque antes de mais nada, a gente vai estar vivenciando a liberdade com Jesus, colocando em prática o nosso direito de fazer ou não fazer, de dizer ou não dizer, com responsabilidade e consciência de que a cada um de nós será dado segundo as nossas realizações. Aquilo que a gente já aprendeu, já estudou, já leu tanto nos nossos estudos, né? Como não basta passar receita de virtude de serviço, atitude comum entre nós, é o que a gente geralmente passa, a gente costuma passar receita, dar receita, mas fazer o bolo, a gente encontra dificuldade, né? Faltam os ingredientes para fazer o bolo. Quais são esses ingredientes? Paciência, a paz, a harmonia, tudo isso está fora de nosso alcance e aí a gente fica um pouco complicado. Então é importante que preparemos com os recursos que a gente possa dispor, que seja o entendimento do companheiro, compreensão e tudo mais. Então, o que a gente pode fazer? Pode começar dando exemplo na nossa caminhada. Então, que esse sentido de liberdade possa realmente estar dentro de cada um de nós. A gente procure realmente brilhar diante desses ensinamentos, que essas mensagens possam despertar dentro de nossos corações esse sentimento de amor, de fraternidade, e que possamos aprender não só nos estudos, mas colocando na prática do dia a dia nosso, né? Na caminhada nossa. Que a paz possa estar com todos nós. A gente, através dos estudos que nós viemos a fazer em grupo, né? Tem aquela passagem, a casa do meu pai há várias moradas. E a gente entende, passa a entender cada vez mais, que Santo Agostinho diz que nós somos espíritos rebeldes à lei de Deus, por isso nós estamos aqui no planeta Terra, né? Embora sabemos que o planeta Terra um dia será um planeta de grandeza. Mas a gente vê no fato, como é dito, conhecereis a verdade te libertará, você vê o quanto a gente vê a diferente tipo de atitude nesse planeta, né? A rebeldia, o tráfico de drogas, a briga pelo poder, essas coisas todas, né? Você tirando a vida de um, de outro. E o que então, acontece? A pessoa vai acumulando no seu campo espiritual aqueles miasmas, né? As consequências da vida que ele está levando.
E a gente, como ainda estamos naquela fase de crescimento, embora a passos curtos, aquela pequena noção de conhecimento ainda não está sendo suficiente para a nossa grandeza. Falta muito para crescer, né? E a gente tenta, no pouco que a gente passa a conhecer, passar para o amigo próximo, alguém da família. Aí você vai vendo a dificuldade que as pessoas, né, têm, de interesse de poder assimilar as coisas. Porque a gente não pode fazer milagre, né? A gente não pode fazer com que a pessoa venha a seguir o que você segue. Aí, e a pessoa muitas vezes não tem condições de ouvir, né? Aí você vê o quanto a dificuldade da pessoa assimilar a verdade, trazer a verdade para dentro do seu campo espiritual, para poder progredir, para poder crescer, seguir uma vida de paz e de harmonia. Né? Nós, como ainda somos devedores da lei, né, sabemos, já temos uma noção das coisas, é difícil para a gente também. Como é que você vê as coisas como é que são? Você vai lá atrás nos apóstolos de Cristo, né? A dificuldade que eles, além de terem sido escolhidos, de estarem presentes junto com Jesus, eles tinham a dificuldade de também seguir, né? Eles só caíram na real quando Jesus Cristo foi crucificado, e quando ele apareceu diante dos discípulos e mostrou para ele que a vida espiritual é mais, né, é o que nós devemos ter, a verdadeira vida que nós temos. Nós estamos aqui nesse planeta de passagem. Aí que eles foram entender um pouco que Jesus Cristo quis passar para eles em carne, né, em vida física, onde eles passaram a pregar o evangelho, seguir sem medo, buscar esse reforço, né, que vem de Jesus. Né? Jesus disse, e foi bem firme no que falou, que ele nunca ia nos abandonar. Né? Então, ele realmente nunca nos abandonou. Está sempre aí trazendo as informações através dos nossos mentores, nossos amigos espirituais, né? Entre outros que estão aí trabalhando no campo espiritual para ajudar essa humanidade tão necessitada. E necessitada de quê? De amor, né? De compreensão. É o que está faltando mesmo nesse mundo. Né? Você vê hoje a pandemia, né? Ela serviu para quê? Para trazer mais a família, para a família ficar mais junta, se unir mais, as pessoas, mesmo assim, você vê quantas pessoas não deram nem aí para o que está acontecendo. Né? Aí a gente vê aquela passagemzinha da música do Raul Seixas, de quando está tendo guerra, caem trovões, vulcões, entram erupções, essas coisas assim, e ele está lá na praça dando milho aos poucos, quer dizer, ele não estava nem aí. É o que as pessoas estão fazendo. Não está nem aí, muitos não estão nem aí o que está acontecendo ao redor. Só quer saber de quê? Daquela cervejinha fim de semana, aquele oba-oba, o bate-papo. É o que acontece. Infelizmente, nós estamos ainda nesse processo, né, de evolução. É difícil, sim, tá? Mas nós estamos aqui hoje, né, fazendo esse trabalho, esse estudo, onde muitos deveriam também estar procurando o entendimento, né? E não estão nem aí. Infelizmente, a vida é difícil. Você conquistar uma coisa, né? Mas só depende de cada um para poder seguir. Então, tem uma situação que eu estou querendo, lembrei também, quando Jesus Cristo ele foi crucificado, muitos falam quando ele levou com ele os nossos pecados. Né? Ah, Olha só, ah, como é que pode ter levado os nossos pecados se ainda continuamos matando, continuamos roubando, continuamos lutando pelo poder, e aí não era para ter nada disso. é verdade. É o nível de compreensão que está dentro de cada um de nós, né? Então, como seu Sinésio falou, né? A gente tem esse. Jesus trouxe isso tudo para nós e nós ainda somos muito rebeldes, né? Muito rebeldes. E quanto mais velha a gente fica, a gente vê que perdeu tantas oportunidades, né? E o tempo está curtinho, né? Ah,
cada vez o tempo fica mais curto, né? E a gente vê que tem pouco tempo. E a gente ainda tem tanta dificuldade de olhar para o nosso lado, de olhar para cima, né? De agradecer tudo que nós temos, né? Porque nós temos o nosso lar, nossa refeição, nós temos tudo isso. E às vezes aquele dia passa que você não se liga, às vezes você machuca assim verbalmente ou então em intenções o teu próximo, né? Depois aquilo é cobrado na nossa consciência. Você vê que, meu Deus, eu não podia fazer isso. Para que eu estou estudando? Para que eu estou. Né? Temos esses ensinamentos, né? A codificação toda aí para a gente nos auxiliar, né? No nosso dia a dia. E ainda fazemos muita bobagem, né? Aí eu fico assim, caramba. Por exemplo, eu sempre fui muito premiada e muito distraída, muito distraída. E cada vez a cabeça mais fraca, quer dizer que muito foi dado, muito vai ser cobrado, né? Então a gente tem que ir se preparando, né? Graças a Deus, assim, eu não sou tão apegada às coisas, né? Porque encaro tudo assim mais uma coisa natural. A gente está aqui, a gente tem que procurar se melhorar e a gente vai voltar, né? Não tem jeito. Se a gente trabalhar melhor, pode ir para um lugarzinho melhor. Mas se a gente não trabalhar, a gente vai continuar vindo nas dificuldades, né? A gente tem tudo aí, né? Para se melhorar. Mas tem que ter o quê? Responsabilidade, né? Então são pedacinhos que a gente já vai facilitando a nossa vida, né? Que antes a gente não estava nem aí para nada, né? O tempo ia passando, você não fazia nada, né? Para o teu próximo, né? Aí veio essa pandemia, você teve que olhar para o seu lado, que era o quê? A família, né? A família, e muitos ficaram na rua, né? Porque perderam os empregos, né? E tudo fechou, e ficou aquela situação, ou você aceitava, ou você ficava rebelde, porque não podia ir para a rua, que não podia fazer certas coisas, né? Agora que está melhorando um pouco, né? Então a gente vai vendo que as situações vão mudando, né? Aquilo que a gente fazia há algum tempo atrás já não dá mais, já não aceita. Até o teu organismo não aceita mais certo tipo de comida que a gente comia antigamente, né? Que era mais coisas naturais. Aí o pessoal passou a comprar tudo pronto, facilitar. Mas essa facilidade vem às vezes de encontro ao nosso organismo, né? A nossa matéria, né? Então a gente vai procurando se melhorar, crescer, né? Dar uma crescidinha, né? É E verdade. se desapegando, né? Porque nós não vamos ficar aqui, né? E às vezes uma coisinha você vê que você é tão apegado àquilo que às vezes sonha, né? Então você vê como a gente acontece, né? Isso de você ficar pegada às vezes a uma louça, você não quer usar porque é uma coisa fina, é uma lembrança que você tem do teu casamento, mas daqui a pouco aquilo tudo não vai valer mais nada, porque tem coisas mais modernas, tem coisas mais fáceis, né, de usar do que uma louça fina que você tem que ter aquele cuidado para lavar, e no dia a dia, que a mulher agora tem que trabalhar junto com o homem, né? Tem que deixar a criança na creche, deixar a criança com alguém, né?
não pode ficar querendo ser a super mãe, a super dona de casa que traz tudo tão limpo, tão e não fica com a melhor parte, né? Que foi como Maria e a outra personagem que agora eu não lembro o nome, que uma ficou com a melhor parte, né? Que eram os ensinamentos de Jesus. E a outra ficou cuidando de casa, de... Então, se a gente bobear, a gente fica, né? O dia passa, você quer, quero tudo limpo, quero tudo... E não vai pegar um livro para ler, né? Que nos esclarece, não pega esse evangelho que Jesus deixou, veio trazer, né? Deixou para nós, né? E temos essa oportunidade de estar na codificação, na doutrina espírita, que tem esse evangelho que explica tudo, né? Tudo mastigadinho, é só a gente seguir, mas a gente ainda está dura, né? Eu, por exemplo, ainda estou de cabeça dura. E o tempo está chegando, né? Então, sabe, meu Deus. Aí eu fico assim, olha, quem for primeiro, reza por mim. Mas eu que tenho que fazer, né? A minha parte, né? Logo assim, em relação ao título, né, eu fiquei pensando em relação a esse título, liberdade. Liberdade, dentro de tudo que já foi falado, né, já foi super bem explicado, mas o interessante é que a gente não compreende de verdade o sentido da palavra liberdade. A gente entende a liberdade como você poder fazer o que dá na telha de forma indistinta, mesmo que isso vá prejudicar, né, outras pessoas, mesmo que vá transpor barreiras, mesmo que vá infringir regras. Quando a gente fala em liberdade, é tipo aquela coisa, né? Você se sente livre para voar, para você fazer e acontecer. E, na verdade, Jesus, por isso até que ele foi, como a leitura fala, né, que ele foi tido como revolucionário, né? Em verdade, ele foi tido como revolucionário porque ele veio trazer um conceito de liberdade diferente, né? Tem algumas outras leituras assim que fala que Jesus ele era considerado uma pessoa subversiva, né? Porque na verdade ele veio trazer para a gente uma noção de liberdade, mas dentro de um entendimento de que você tem a opção, o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas, ou seja, fazer o que você quiser, mas dentro de um senso de responsabilidade, né? E Jesus, como aquela figura, né, que era e que veio trazer esse conceito novo de liberdade para o pessoal daquela época e para a gente até hoje, como você tendo a opção de obedecer às leis de Deus, você seguir as leis de Deus, até aquela palavra que o Sinésio falou, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você ter a opção, você ser livre para escolher esse caminho, essa verdade, essa vida. Então, nesse sentido, ele foi entendido como revolucionário, subversivo, porque a rebeldia do pessoal daquela época, e a gente hoje também não é diferente, entendia a liberdade como uma coisa totalmente diferente, né? E é interessante a gente parar para pensar que no contexto daquela época, que também é muito parecido com o que tem hoje, ou você se subjuga, você obedece às leis, né? No caso humanas, né? Ou você obedece às leis humanas, mas se sentindo subjugado, oprimido, né? Humilhado, ou você tem aquele grupo que opta por ser o revolucionário, ser o rebelde, fazer tudo fora do contexto, desobedecer regras, fazer tudo de qualquer jeito. E Jesus ele veio mostrar que não é nem tanto nem tão pouco. Você não precisa ser esse rebelde que vai desobedecer todas as leis humanas, porque ele naquela época ele veio mostrar uma outra vertente da liberdade, mas ele obedeceu todas as leis humanas que tinham naquela época, né? E em momento algum também se mostrava como humilhado, como oprimido por conta disso, né? É uma questão de escolha, é uma questão de você escolher, né, o nosso próprio, escolher o seu próprio caminho. E isso é uma coisa interessante que a gente
que tem tanto acesso à informação, a gente que tem tanta facilidade de buscar, né, a informação, ainda hoje a gente entende esse conceito de liberdade de uma maneira equivocada, né? Alguém falou o exemplo da pandemia, né, a liberdade e a pandemia, né, que a pandemia veio dar uma freada porque a gente estava tão assim fora de controle, ou seja, a gente estava exercendo a liberdade com tanto tão afoito, né, com tanta ênfase, e foi preciso acontecer esse fenômeno, né, da pandemia para colocar a gente no nosso devido lugar. Foi uma possibilidade da gente parar para pensar, para refletir, se voltar para dentro de nós, se recolher um pouco e infelizmente, grande parte das pessoas não aproveitaram essa oportunidade, né, de refletir, de ver qual é a lição que a pandemia veio trazer para a gente, né? Quando a gente estuda na passagem, né, dos evangelhos que, segundo o Espiritismo, aquela passagem que fala que acompanhado de todo o mal veio o remédio, é a gente passar pelo processo da pandemia, por exemplo, e não compreender que isso, embora tenha trazido muito sofrimento, também trouxe lições para a gente. Alguns estão conseguindo captar um pouquinho, estão conseguindo, né, refletir a respeito. Outros, infelizmente, estão naquele movimento ainda de rebeldia, querer fazer tudo fora do que é recomendado fazer, independente das consequências, às vezes prejudica a si mesmo. Para você ver como é que o senso de liberdade é tão absurdo dessas pessoas, que às vezes elas prejudicam a si mesmas, não prejudicam somente os outros, né? E ainda assim permanecem se comportando dessa maneira. Então, Jesus ele veio trazer esse ensinamento para a gente que é muito precioso e a gente precisa parar para pensar no sentido real das coisas, né, que estão acontecendo ao nosso redor, o sentido real do ensinamento, né, de Jesus. E uma outra coisa que eu acho interessante, até na passagem foi dito, né, que Jesus ele foi tão sublime em todas as suas ações que em momento algum, mesmo diante de tanta dificuldade, mesmo diante de não ser compreendido, ele ele compreendia para ajudar, né? Tá na passagem, né? Na leitura. Ele compreendia para ajudar. Então, assim, ele fazia o tempo inteiro a gente entender pelas ações que a verdade consistia numa mudança de atitudes, né? Que a gente tinha essa opção, que a liberdade ela é como se fosse o livre-arbítrio. É você ter o poder de escolher como você vai seguir o seu caminho, né? A liberdade nesse sentido. Isso é interessante. Mesmo aqueles que continuavam no erro, eles não eram julgados por Jesus. Jesus, ele dizia, né? Ele orientava, mas ele também não julgava. Por quê? Ele tinha esse entendimento, que é muito superior ao nosso, que todo mundo tem um tempo, né, de aprender. Até aquelas pessoas mais rebeldes daquela época iam passar pelo período de sofrimento, infelizmente, mas eles iam compreender que os mecanismos de Deus são diferentes daquilo que a gente entende hoje, né? Então, assim, o senso de disciplina, o fato da gente ter uma disciplina, da gente ter uma rotina, da gente ter que cumprir mesmo, né, as leis humanas, não faz com que a gente não tenha liberdade. Essa é a diferença, né? Essa é a diferença, é a gente poder captar exatamente esse nuance, da gente não se sentir humilhado por seguir uma regra, a máscara, por exemplo, que é o que está mais, né, mais em voga hoje. É você não se sentir oprimido, né, humilhado, subjugado por ter que usar uma máscara no ambiente público e seguir aquilo que é recomendado. Você fazer por ser uma opção sua, você optou, você teve a escolha, a liberdade de escolher, seguir um senso comum de disciplina em prol assim, da maioria das pessoas. Eu acho que isso que é o ponto assim, que me chamou mais atenção. E a gente entender que assim, você tem a opção de aprender a obedecer, e isso não faz você uma pessoa inferior, né? Você ser obediente às normas, né, que
estão aí para a gente poder cumprir, não faz com que a gente seja inferior, a gente precisa ter isso na nossa cabeça. E à medida que as pessoas tiverem essa consciência de aprender a obedecer as normas vão ser afrouxadas, porque não vai ter mais essa necessidade de ficar naquele controle, né, absoluto. Porque as pessoas automaticamente já vão começar a se doutrinar a, a seguir pelo caminho correto. Eu acho que de tudo é o que me chamou mais atenção, né, Dana, desse estudo, né, de hoje. É o que eu queria dividir com vocês. A questão da liberdade que Jesus nos orienta, né, que é referido hoje pela... Foi legal essa lembrança do Sinésio falar sobre Jesus que já sofreu, já morreu na cruz por nós, já pagou nossos pecados. Não é bem assim, né? Então, assim, eu acho que essa frase é um pouco abstrata no nosso entendimento, principalmente de muitas pessoas que acham que se Jesus morreu por nós, então para que a gente se esforçar mais para nada, né? Então, é complicado essa questão, tem muito que ser falado, né, sobre isso. Mas me lembra muito bem, eu acho que cabe muito bem, a frase de Paulo de Tarso, né? Tudo, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Então, eu acho que essa liberdade aí cabe muito bem essa frase de Paulo, né? E nos alerta a essa questão de você não pensar sempre, né, no que você pode fazer. Livre-arbítrio nós temos, né, que é essa liberdade de tudo eu posso fazer, mas será que tudo me convém? A palavra-chave do estudo de hoje é a liberdade, porque envolvendo a palavra liberdade envolve todo esse estudo que foi feito, toda essa leitura que foi feita, todo o estudo de hoje. E o que nós entendemos de liberdade? A maior liberdade que o ser humano pode ter é a liberdade de usar o seu livre-arbítrio. Porque em poucos tempos atrás, em alguns tempos atrás, nós não tínhamos essa liberdade, os outros escolhiam por nós. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, nos criando para o progresso, espiritualmente falando, nos deu a liberdade. Nós sabemos que nós já passamos pelos reinos e já estamos no reino nominal, e esse reino nominal que nos dá liberdade de escolher, liberdade de ser, liberdade de chegar onde nós queremos chegar. Isso é a maior liberdade do uso do nosso livre-arbítrio, porque ninguém vai escolher por nós, somos nós que vamos escolher por nós mesmos. Por isso que junto dessa liberdade traz também uma responsabilidade. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Ou seja, de acordo com que Deus me deu a liberdade de escolher, também vou ter a liberdade de responder. Por isso que a gente tem que entender essa liberdade não só apenas trazendo para o mundo terreno, para os gozos materiais, porque a liberdade de escolher nos traz uma responsabilidade muito grande, que dependendo do que nós vamos escolher, vai nos trazer muita dor, muito sofrimento. Dependendo do que nós vamos escolher, vai nos trazer muita paz, muita harmonia, muita alegria espiritual. E para isso, nós temos essa liberdade de pensar, liberdade de construir, liberdade de ser quem eu quero ser e nem aquilo que os outros dizem que eu sou. Olha que maravilha eu ter digo assim, minha livre vontade, eu ter minha livre liberdade de chegar onde eu quero chegar. Eu não preciso que ninguém chegue para mim e fale para mim: você não vale nada, você não consegue nada, você é burro, você... Não, o que o outro, eu sei o que eu quero para mim, porque eu escolhi ser isso. Então, o que nós estamos entendendo dessa liberdade? É uma liberdade que Deus nos deu, mas também nós que temos que construir ela. É nós que temos que fazer com que essa liberdade nos traga riquezas espirituais, porque nós podemos ter liberdade para tudo.
Liberdade para fazer o que nós bem queremos, mas nós não podemos esquecer dos compromissos, da responsabilidade. Tudo que nós fizermos, nós vamos prestar conta ao alto, seja positivo, seja negativo. Então, cabe nós, olha a liberdade de nós mesmos, e aí não depende do líder espiritual, não depende dos dogmas que nós entendemos de outras religiões. Ah, porque o fulano falou que Jesus vai vir. Tá, fulano falou, e você? Acha que é isso mesmo? Você já estudou, você já viu, já vê a sua essência, você se sente, não porque o fulano falou, mas porque você tem livre-arbítrio de ser, de escolher. Aí, isso é que nós temos, isso é que é muito legal. Porque o que que acontece? Até então, a gente vivia pelos outros. O que os outros falavam era o que nós éramos, nós queríamos ser. Porque, de repente, o outro falou que eu não valo nada, de repente, o outro falou que eu não consigo chegar em lugar nenhum. Não é verdade. Nós somos e se podemos chegar onde nós queremos, depende apenas de nós, mas para isso nós temos que ter um compromisso conosco mesmo, que esse compromisso que Jesus fala para nós no capítulo 5, o Cristo Consolador, vinde a mim todos que sofreis, que eu vos aliviarei. Ou seja, perguntar sempre a Jesus, o que eu estou fazendo? É lícito? O que eu estou fazendo é justo? O que eu estou pensando? Jesus pensaria também assim? Olha só a responsabilidade que nós vamos, assim, que Deus coloca nas nossas mãos, para que nós tenhamos liberdade de escolher, mas também liberdade de prestar conta dos nossos atos, das nossas ações. Porque Jesus morreu na cruz por mim, Jesus levou todos os meus pecados. Será? Será que é assim mesmo? Olha, presta atenção que Jesus não tenha pecado nenhum. Se algum de nós tivermos algum débito com a lei de Deus, somos nós quem temos que reparar, somos nós quem temos que prestar conta. Então, manter os nossos corações em Deus, em Jesus, pedindo sempre sabedoria, pensando nos nossos atos, nas nossas ações, será se realmente isso é legal? Isso é muito importante, que é a plantinha que nós precisamos aguar todos os dias, regar todos os dias. Porque se nós não regamos essa planta, o que, que vai acontecer? Ela aos pouquinhos vai murchando, vai morrendo. Esses ensinamentos, eles precisam estar vivos dentro de nós. Essa fé que nós temos que vivenciar ela todos os dias, fortalecer ela todos os dias. Por quê? Que nós, diante do momento que nós estamos vivendo, que eu não vou mais falar, que vocês já falaram aí muito bem, de grandes tempestades, momento de grandes, assim, digamos assim, de muita turbulência, nós vamos precisar ter essa inteligência de cuidar do nosso eu interior, da nossa fé, construir uma fé solidificada, para quando essa tempestade chegar, não nos levar junto com o rodão que virá. Porque, gente, nós estamos passando momentos difíceis, mas nós temos muito o que fazer, temos uma ferramenta poderosa nas nossas mãos, que é o Evangelho de Jesus. Embora nós não conseguimos colocar ele em prática, mas ele nos dá rótulo, ele nos dá rumo a seguir, ele nos ensina como vivenciar, como manter firme, sem desespero, muitas vezes sem complicar a vida do outro, ou seja, saber escolher o que é bom, o que é ruim, porque não é porque o outro faça, porque o outro deixa, que eu tenho que fazer, não, sou eu comigo mesmo. E aí nós temos que lembrar sempre disso, que sozinho não seremos nada. Ou seja, nós precisamos de Jesus, nós precisamos de Deus, nós precisamos desses estudos que nós estamos fazendo aqui, nós precisamos desse compartilhamento um com o outro, compartilhar esses ensinamentos que nós estamos fazendo aqui, isso é um alimento espiritual para nossos espíritos. Daqui a pouco, esse estudo ele se encerra, nós vamos buscar alimentar a nossa matéria, mas muito feliz porque sabemos que nesse estudo de hoje, os nossos espíritos estão alimentados para mais uma semana de luta, mais uma semana de adversidade, e que nós não sabemos onde ela vai vir mais ou vai vir menos, se é na minha casa, se é na casa de um de vocês, porque nós não sabemos, está tudo no segredo de Deus. O que nós sabemos é que nós podemos fazer muito por nós e pelo próximo. E aí, quando essa adversidade chegar, nós entendermos que não é para fugir,
é para encarar, não é para reclamar, é para entender, não é para sofrer, é para aprender. Então, se nós tivermos esse olhar com Jesus, sabendo que nós não estamos só na luta, nós estamos interagindo um com o outro, nós precisamos compartilhar, dar e receber, isso ajuda nós a passar por essas adversidades mais saudável, com mais amor, com mais harmonia, com mais fé, com mais esperança. O pior é quando o orgulho nos cega, que nós entendemos que não precisamos de ninguém, que já estamos no topo da elevação. Isso é que é triste, gente, porque nós estamos falidos, estamos caídos e não enxergamos. Não temos nem a humildade de pedir ajuda porque achamos que já estamos bem. E não é verdade. Por isso que a dor bate na nossa porta, por isso que a adversidade chega para nos alertar e dizer: opa, você não está nesse patamar que você imagina até não. Vamos te mostrar que não é verdade? Aí vem a situação, a gente olha, nossa, como eu ainda erro, como eu ainda falho aqui, como eu ainda preciso melhorar. Por que isso acontece? É por acaso? Lógico que não, é para chamar nossa atenção, que nós precisamos estar com Jesus, e sem Jesus nós não somos nada. E como nós sempre falamos, continuar fazendo as nossas preces, as nossas orações diárias, o nosso evangelho lá uma vez por semana, no mesmo dia, no mesmo horário, para quê? Fazer uma limpeza no nosso ambiente, no nosso lar, e até mesmo ajudar os nossos familiares que não têm o mesmo entendimento que nós, e nos fortalecer para mais uma semana que virá pela frente. Ou seja, não vamos estar calçados, vamos estar preparados, vamos estar fortalecidos, porque se a dor chegar, ela vai doer, mas ela vai ser amenizada com o entendimento da compreensão de por que isso comigo, e não por que só acontece comigo. Por que não comigo? Eu não sou melhor, não sou pior do que os outros, porque pode ser com o outro e não comigo. Então é isso que nós temos que entender. E entender que Deus é nosso Pai misericordioso e não esquece de nenhum de seus filhos. E nós, filhos rebeldes como somos, precisamos aprender, mesmo em cima de tudo isso que está acontecendo, envolvido em tudo isso que está acontecendo, nós precisamos tirar daqui uma grande lição, que é a lição da resignação, é a lição da resiliência, que nós agora precisamos ser resilientes para entender o que está acontecendo e acolher não só a nós e os nossos, mas aqueles que precisar de nós. É nosso trabalho de quê? De acolhimento, de nos envolver nas nossas preces, nas nossas orações, nas nossas meditações, não só por nós, pela nossa família, mas por um planeta doente, por um planeta que está, infelizmente, passando na transição, com muita luta, com muito sofrimento, está em decadência por causa de nós humanos que não colaboramos para uma transição saudável, suave, mais feliz, onde que todos nós vamos sair, poderíamos sair mais alegre e contente, olhando para trás e falando assim: nossa, vencemos o bom combate, como diz Paulo, mas não é ainda a nossa condição, então nós temos que fazer o quê? Pedir força a Deus, sabedoria, para enfrentar tudo isso que está envolvido no nosso planeta, em volta da nossa família, do nosso país, onde quer que nós encontramos, a nossa sociedade em si, para que nós possamos sair daqui melhor do que quando aqui nós chegamos, que nós viemos aqui para crescer, para progredir, para evoluir. O nosso projeto aqui é evolução, nem que seja desse tantinho assim, ninguém fica parado. Todos nós somos impulsados ao alto. Ninguém volta para trás. Nós podemos ficar estacionados, mas para trás nós não voltamos. Então, que vamos aproveitar, que nem falou a nossa amiga Gilda, que o tempo não é tão longo ainda. Vamos dar o nosso melhor hoje, agora, para amanhã, encarnações anteriores, nós estar felizes porque nós lutamos, nem que seja a partir digamos assim, de tantos anos, demos o nosso melhor. Despertemos tarde, pode até ser, mas no momento que despertemos, fizemos o que estava ao nosso alcance. Nos mantermos em formas de profundo agradecimento pela possibilidade de estudos da manhã de hoje. Que Deus, nosso Pai, possa nos envolver por intermédio da sua falange espiritual, envolver não somente a nós que estamos aqui reunidos, né, mas aos nossos familiares, nossos amigos, a humanidade inteira. Que nós possamos, com esses estudos, fazer as reflexões necessárias para poder tentar nos tornarmos pessoas melhores, compreendendo que somos muito pequenos,
faz que vai fazer com que a gente tenha resultado. E pedir a Deus, né, através, né, dos seus emissários de luz, que envolva toda a humanidade para que possam compreender a importância de se ligar com Deus, de se ligar nas coisas que são do bem, que são do alto. E assim a gente, de forma bastante agradecida, né, com bastante gratidão, encerra nosso estudo da manhã de hoje, desejando que seja uma semana produtiva, de paz, né, de prosperidade, e que a gente possa se encontrar no próximo domingo, se Deus quiser, com paz e amor no coração. Que assim seja, graças a Deus.